Olá, sexta-feira, 6 de setembro, véspera do feriado da Independência do Brasil. Veja que é destaque hoje no Nesp Notícias. Compostagem ajuda na preservação do meio ambiente. Desfile do 7 de setembro. Escolas municipais de Bauru ensaiam a banda marcial. E na agenda, o melhor do fim de semana. Em média, cada brasileiro produz 1 quilo de lixo todos os dias. A informação é do IBGE e grande parte são restos de comida. Mas é possível reduzir o impacto na natureza e deixar o solo mais fértil. Nossa equipe foi ao SESC conferir como é possível fazer compostagem de forma simples. Antes de colocar as mãos na terra, a teoria. O biólogo e educador ambiental Juliano Guimarães dá a oficina com conhecimento técnico, noções de química e usando alimentos comuns. O resultado da compostagem melhora a qualidade do solo e reduz a contaminação e a poluição ambiental. As minhocas vão passar pelo buraco e vão... Quem faz a compostagem em casa economiza, porque não precisa comprar adubo. Até quem tem terreno todo cimentado pode aproveitar e colocar em vasos. A compostagem ajuda a reduzir o descarte de lixo. Segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o Brasil descarta diariamente 241 mil toneladas de resíduos sólidos. Cerca de 60% do lixo que vai para os aterros, restos de comida, galhos, poda de árvore, são materiais que poderiam ser reciclados e estar voltando para a natureza em forma de composto, em forma de nutrientes. Teoria explicada, os participantes vão para outra sala. É hora de montar a composteira. O primeiro passo é pegar uma caixa e fazer furos no fundo. Em seguida, colocar terra cansada, ou seja, pobre em nutrientes. Pode ser resto de um vaso ou superficial de algum canteiro. A terra absorve o líquido que sai da matéria orgânica. Você vai triturar. O segundo passo é picar algumas frutas. Podem ser sobras recém-cortadas ou que já estejam em decomposição. O melhor é triturar, deixando pedaços pequenos. As frutas ajudam no processo de decomposição das bactérias. A terceira etapa é colocar humus por cima. Como alternativa, podem ser usados esterco, fezes de gado ou de cavalo. A quarta etapa é acrescentar borra de café, que pode ser de sobras de casa mesmo. Ela ajuda a inibir visitantes indesejados, como insetos. Matéria seca. O quinto passo é cobrir com matéria seca, neste caso capim, que faz um balanceamento entre carbono e nitrogênio. As plantas passam a vida absorvendo o carbono e o preservam quando morrem. Já o resto de comida é rico em nitrogênio. A fase da mistura está pronta. Mônica e Tiago, que pretendem multiplicar os conhecimentos, observaram com atenção. E a gente trabalha numa escola para ensinar as crianças a como fazer na casa delas, que o espaço é mais limitado, né? Agora é preciso tampar e esperar 40 dias. Mas a cada 3 dias é importante revirar o material para ficar homogêneo. Se estiver muito úmido, é bom jogar mais matéria seca, que pode ser o capim. O ideal é que a caixa fique por cima de uma outra. Isso porque a mistura pode produzir chorume, que então cai no recipiente de baixo. Depois de pronto, esse composto caseiro pode ser colocado em vasos, jardins e hortas. Ele fortalece o solo, que fica mais fértil ao desenvolvimento das plantas. A gente muda de assunto e fala agora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que deve ser transferido até o fim deste mês para a Central de Polícia Judiciária de Bauru, na Vila Cardia. A medida é consequência de reclamações sobre o novo modelo de atendimento da Delegacia de Defesa da Mulher. Como mostramos há algumas semanas, não existe mais a obrigatoriedade de mulheres vítimas de violência serem atendidas por delegadas mulheres. Isso acontece desde a inauguração da Central de Polícia, que unificou todas as delegacias da cidade. Atualmente, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher funciona na Rua Doutor Antônio Xavier de Mendonça, na Vila Santa Teresa. Hora de saber como fica o tempo no fim de semana. As informações são do IPMET e do CPTEC. O
o tempo segue estável em todo o estado de São Paulo. O fim de semana deve ser de sol e temperaturas ligeiramente mais altas. Bauru também vai ter um fim de semana ensolarado. A umidade do ar voltou a níveis baixos, agora está em 34%. Os ventos sopram a 11 km por hora. No meio da tarde fez 28 graus. Amanhã a máxima deve chegar a 30 aqui em Agudos e em Piratininga. Ainda hoje tem a agenda cultural. Uma exposição sobre o prazer de ser músico e a manutenção da tradição popular do bordado. Nos cinemas, duas figuras revolucionárias, uma na tecnologia e outra na moda. É daqui a pouco nas dicas culturais do Unesp Notícias. Mas antes, no próximo bloco. Alunos ensaiam para o desfile de amanhã. Voltamos já. A greve de estudantes de 9 cursos da Unesp aqui em Bauru terminou. A decisão foi tomada ontem após uma assembleia que durou cerca de 2 horas. Apesar do fim da paralisação, ainda não foi definido quando será a volta às aulas. Os alunos querem participar da construção do novo calendário escolar. A Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação e o curso de Psicologia estavam em greve desde o dia 19 de junho. Amanhã é feriado da Independência do Brasil. Em todo o país, desfiles vão marcar a data em que o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa. Aqui em Bauru, a festa será no Sambódromo. Durante essa semana, as bandas fizeram os últimos ensaios. Em setembro, o Sambódromo do Carnaval abre espaço para as marchas militares. Os recrutas do tiro de guerra ensaiam para o desfile de amanhã. E além das fardas, o 7 de setembro vai ter acrobacias. Estas garotas estudam na Escola Municipal Santa Maria, na região central de Bauru. Entre tombos e acertos, se preparam já faz 2 semanas. O mais difícil é sincronizar mesmo, essa parada que elas têm que fazer, dessa pirâmide, dessa montagem, junto com o desfile, depois de sair caminhando, então sair de uma coisa e ir para outra. Eu aprendi tudo no grupo da escola, com a professora Isabela, com as meninas que já tinham o grupo antes. Daí quando eu entrei, daí a gente começou a fazer o grupo, a gente foi aprendendo. Este outro grupo de meninas vem da Escola Municipal Nacilda de Campos, na Vila Garcia, zona norte da cidade. Elas são chamadas de balizas de banda. Fazem movimentos com fitas e argolas e carregam o símbolo da escola. Tem que ter muito esforço, muita capacidade, né, para poder puxar uma banda, porque a gente precisa ter os movimentos na cabeça, precisa seguir o ritmo da banda, então tem que ter muita responsabilidade. O papel dessas duas turmas não é só fazer bonito. Juntas, elas têm uma grande responsabilidade. A coreografia das meninas puxa o ritmo dos instrumentos. Esta jovem banda marcial de Bauru resgata uma tradição e ensina para estes jovens o valor do trabalho em equipe. Se o colega do lado errar a batida, atrapalha todos que estão em volta. É preciso se concentrar no ritmo, nas notas, no compasso da marcha. Uma banda marcial é diferente de uma fanfarra, que é mais simples. Na banda, os instrumentos de sopro possuem estas válvulas, chamadas de pistos. Elas permitem tocar todas as notas e executar músicas mais complexas. Trompetes, trombones e tubas exigem fôlego. Já os instrumentos de percussão, como pratos, caixas e liras, têm que ter uma batida bem precisa. Tocar na banda é um exercício de dedicação e de muito treino. Explica pra gente, o que é mais difícil na hora de tocar trompete? É a embocadura, pegar as notas agudas. As graves é fácil, mas as agudas tem que fazer o máximo para fechar a boca e assoprar. E desse esforço vem a recompensa para professores e também para alunos. Disciplina, organização, cooperação. Nós percebemos que o aluno ele começa a ser disciplinado, porque ele sabe que se ele não estudar o instrumento dele, ele não vai conseguir participar. Ele desenvolve também a parte da coletividade, né, que ele vê que ele precisa do amigo.
Então, o dia que ele vai e o amigo não vai, ele sente a falta do amigo. Aí ele vai lá e já pergunta, olha, por que você não veio na banda e tal? Além de você desenvolver, por exemplo, noções de civismo, que as músicas que nós estamos trabalhando, né? Resgatar, assim, o amor pela pátria, né? O gosto pela música ajudou o Nicolas e a habilidade com os instrumentos colocaram ele na banda municipal. Eu sempre fui meio quieto da escola, agora eu tenho mais... me entroso mais entre eles. Você acha que mudou pra você então? Mudou muito. A música ela tem esse poder de mudar. A Banda Marcial de Bauru foi reativada há 2 anos. É uma tentativa de preservar uma tradição que era forte nas escolas públicas até os anos 70. Com essa transformação da sociedade, né, a mídia, houve assim uma facilidade muito grande de você, por exemplo, você ter um MP3. Então a pessoa está sempre com o fone de ouvido. E assim com a banda, isso daí, você tira o aluno do computador, você tira o aluno assim, daquela vida que ele estava fechada, meio que para ele mesmo, e volta a trazer o aluno para o coletivo. Este ensaio geral reuniu as 2 escolas municipais no Sambódromo. Santa Maria e Nacilda de Campos são distantes, separadas por 5 quilômetros. Mas aqui bastam as primeiras notas para ver que todos eles se entendem rapidamente. São 2 escolas de locais totalmente diferentes, comunidades diferentes, mas que conseguem se respeitar, se valorizar e honrar, né, a oportunidade que eles estão tendo. Isso é base de todo o resultado perfeito, né? É o respeito, um ajudando o outro, um ensinando o outro e respeitando as diferenças. No próximo sábado, todos estarão uniformizados, afinados e querendo fazer bonito numa das datas cívicas mais importantes do país. Para você que vai acompanhar o desfile de 7 de setembro, atenção ao trânsito. Algumas ruas próximas ao Sambódromo vão ser interditadas às 6 da manhã e seguem fechadas até o fim do desfile. Agentes de trânsito vão estar no local para orientar os motoristas. Agora vamos ver como ficam os serviços mantidos neste feriado da Independência. Quem precisar de atendimento médico de urgência e emergência durante o feriado deve procurar os prontos-socorros Central e Infantil ou as UPAs Bela Vista, Ipiranga, Meiridota e Geisel. Assim como o SAMU, o atendimento estará disponível 24 horas. Já quem procura opções de lazer para o fim de semana, o Zoológico Municipal fica aberto ao público das 8 da manhã às 5 da tarde. O Jardim Botânico também é uma boa alternativa e funciona das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Problemas com a rede de água e esgoto devem ser informados ao DAI, que mantém plantão por telefone. As feiras livres funcionam normalmente no sábado e no domingo. O atendimento nos ecopontos será interrompido no feriado e retorna na segunda-feira às 8 da manhã. Tanto a coleta de lixo comum quanto a de lixo orgânico estão suspensas no feriado. Elas são retomadas na segunda-feira. O transporte coletivo opera com tabela de feriado neste sábado. A Indurb vai monitorar as linhas que atendem o Sambódromo e, se necessário, vai colocar carros extras. O poupa-tempo não funciona durante o feriado. As atividades retornam na segunda-feira. Olha só, alunos de um colégio particular começaram hoje já a comemorar os 191 anos da independência do Brasil. Cerca de 600 estudantes do Colégio São José participaram da caminhada nos períodos da manhã e da tarde. O objetivo foi mostrar a importância da data. As crianças têm entre 7 e 10 anos de idade. E logo depois, o Nesp Notícias tem Artefato Mais, ao vivo. Oi, Juliana, o que vai ter no programa hoje? Olá, Larissa. Bom, só para começar, como vocês já podem ver, já está tudo pronto aqui no nosso cenário do Artefato Mais. Bom, e daqui a pouquinho a gente recebe o pentacampeão brasileiro de voo à vela, o Fernando Improta. Ele vai falar um pouco mais sobre esta modalidade e também nos contar a relação do voo à vela com a nossa cidade. E o segundo convidado vai falar sobre fotografia. Ele é o Jussivaldo Passos, um dos membros do Fotoclube de Bauru. E também tem a agenda cultural com os principais eventos que vão animar o mês de setembro.
Então, você que está em casa assistindo a gente depois do Unesp Notícias, continue ligado na TV Unesp, que tem Artefato Mais comigo e também com o William Poliveri. Até já! Obrigada, Juliana. Daqui a pouco a gente volta com as opções para animar o seu fim de semana. Voltamos já! Amanhã é feriado, então é um motivo a mais para a gente saber quais são as atrações culturais do fim de semana. Olá, William. Olá, Larissa. Olá, o pessoal que assiste a gente em casa. Para esse feriadão, eu trouxe, na verdade, duas exposições. Faz tempo que a gente fala de exposição aqui, né? São ótimas opções de cultura, de lazer. Né? Isso, e de contemplação, né? É um tipo de lazer diferente. Você não fica vendo um filme, você não vai participar como um show. Você vai muitas vezes mesmo para contemplar e para observar a obra. No mês de agosto eu não trouxe nenhuma, mas nesse fim de semana eu trouxe duas opções de exposição. São duas exposições que, inclusive, saem agora nessa semana. Então tem que correr. É o último fim de semana para poder ver essas duas exposições. E a gente começa falando de uma que mistura música e fotografia para registrar o momento em que os músicos pisam no palco. O prazer de uma apresentação musical. Olha que legal, né? As imagens são do fotógrafo Cássio Abreu e a exposição se chama Para Aquecer a Alma. Eu bati um papo com um dos curadores da Galeria Residência para a gente conhecer mais sobre esse trabalho. Olha só. A gente teve uma ideia com o Cássio, junto com ele, de organizar essa exposição. E ele foi estudante de arquitetura aqui em Bauru. Eu conhecia ele há mais ou menos uns 4 anos atrás. E ele tenta retratar a performance dos artistas em cima do palco, sabe? Momentos assim da música com expressão corporal, e ele captura esses momentos. Tem Arnaldo Antunes, Criolo, JBs, que é a banda do James Brown, e outros artistas internacionais também, mas são todos assim bem conhecidos. E o Cássio, em particular, foi em todos os shows para tirar todas essas fotos. Ele participou de todos esses momentos. A gente viu as imagens e a técnica que ele usa, assim, a câmera, a captura de pixel, assim, é uma coisa muito boa, assim, que eu nunca tinha visto em outras exposições. A qualidade que ele tem de uma foto só, para mim, é sensacional, assim. O lance da luz, sombra que ele usa é muito bom. Imagens lindas, né? E eu ainda adoro essa trilha do Macklemore. Se você quer conferir as fotos de perto, amanhã, sábado, é a última chance. A Galeria Residência fica na Rua Maria José, número 537. O horário de visitação é das 2 da tarde às 7 da noite. A entrada é de graça. E outra exposição que se despede de Bauru neste domingo está no Sesc, né, William? Sim. É a exposição com linhas, tecidos e muita dedicação. É a mostra Fio a Fio Bordar São Paulo. Ela mantém viva a tradição do bordado aqui no estado e traz uma leitura bastante particular do mapa paulista. Com a primeira vez que eu ouvi falar dessa exposição, Larissa, a primeira coisa que eu pensei é: como que se faz uma exposição de bordado? Você moldura um pedaço de pano e deixa na parede para as pessoas poderem ver? A gente vê bordado como um artesanato, não como uma obra de arte. Exato, a gente vê bordado muito no dia a dia, né? Às vezes naquele acabamento de um pano de prato, alguma coisa, a gente nunca acaba pensando até no bordado como arte. E é muito surpreendente a gente ver essa exposição e ver a criatividade e os desenhos que você pode criar só juntando esses pontos, juntando esses pedacinhos de linha. É bastante interessante. Além de tratar o bordado como arte, a exposição Fio a Fio mantém viva essa tradição, ensinando a técnica para quem quiser aprender. É só ter disposição e criatividade, viu? E ponto a ponto surgem painéis enormes que contam um pouco sobre a vida das pessoas e sobre as cidades por onde essa exposição já passou. Confere só. Exposição de bordados, mas não são bordados quaisquer, são bordados que contam um pouco da história das pessoas de determinados lugares. O foco dessa exposição é apresentar um pouco da memória de algumas cidades pelas quais essa exposição já passou e também, a partir dessa exposição, criar um painel que conte a história da cidade de Bauru, homenageando a cidade nesse que foi o mês de aniversário. A gente tem um painel relativo à cidade de São Paulo, um painel da cidade de Ribeirão Preto
E também temos alguns painéis temáticos, como um painel que foi feito durante todo o período de um ano, baseado na obra do Guimarães Rosa. Um painel que foi construído por uma família de japoneses em comemoração ao aniversário de casamento de 60 anos de determinado membro da família. Temos um painel que passou pela região oeste do estado de São Paulo e passou por diversas cidades. Por cada cidade que passava, as pessoas iam bordando. Então, são bordados com a cartografia afetiva do estado. Então, eles não registram geograficamente o que é o estado, mas sim o que as pessoas sentem em relação àquela cidade. Primeiro pelo resgate de uma forma de criação artística que a gente já não vê com tanta frequência. Também pela beleza dos trabalhos, que trabalham com a criação livre, são pontos livres, não é um bordado rígido. E também pela retomada desse tempo que as pessoas têm do bordar, que se perdeu. Hoje todo mundo está sempre tão acelerado, as pessoas não param para conversar de bobeira, para ficar aqui horas fazendo um bordado, que é um trabalho super demorado. E a gente acredita nesse papel do bordado como obra de arte, também como uma forma de aproximar as pessoas nesse mundo contemporâneo. Não falei que era um trabalho legal? E ainda mais com essa trilha sonora do instrumentista Guga Machado, ainda ressalta ainda mais esse talento todo. A gente viu aí de relance o painel aqui de Bauru. Ele ainda não está pronto, mas mesmo com o fim da exposição, o trabalho dos bordadores continua. Quando ele estiver finalizado, ele passa então a viajar junto com a exposição, levando um pouco da nossa história para onde essa exposição ainda for apresentada. A exposição Fio a Fio Bordar São Paulo fica aberta para visitação até domingo no Sesc. O horário de visitação hoje é até às 9h30 da noite e amanhã e domingo é das 9h30 da manhã até às 6 da tarde. A entrada é de graça. É linda a exposição, dá vontade de ter uma peça dessa em casa. Não dá, mas dá um trabalhão esses painéis. Teve alguns que demoraram 6 meses, 5, 7 meses para ficar pronto. Só valoriza ainda mais a pois beleza. É. E aproveitando que a gente está falando de artes visuais, vamos fazer um link com o cinema? Opa, claro. Neste fim de semana, a principal estreia em Bauru é a cinebiografia de um homem que revolucionou a nossa relação com a tecnologia. É o filme Jobs, que retrata a vida do criador da Apple. Pois é, não faz nem 2 anos que o Steve Jobs morreu. E o filme já está aí. E o filme já está aí. O Steve Jobs morreu em outubro de 2011. Isso, outubro de 2011. Mas o filme já estreou. Assim que ele morreu, todo mundo já sabia que logo a história dele seria retratada no cinema, porque a história dele e a história da Apple é uma história bastante cheia de altos e baixos. É aquele tipo de história de superação que Hollywood adora contar nos filmes. E ele é um empreendedor nato, né? Ele é um super empreendedor. Então, o filme a gente já sabia que aconteceria. A gente só não esperava que ele fosse tão rápido. Eu, particularmente, não gosto do Ashton Kutcher, que é que vive o protagonista, porque apesar de ele ser um ator muito popular, ele não é um grande ator de grandes interpretações. Então, tem que ver até onde isso não vai acabar pesando no filme. O filme já chegou bem rachado na crítica, viu? O filme Jobs acompanha o Steve Jobs da juventude na universidade até o começo da vida adulta. Foi justamente neste período que a Apple foi criada. Dá uma olhada no trailer. These are state of the art. Nobody's making anything like this. All right, okay. Welcome to Apple Computer. Is this everything? Startup. I think we should start with around 90 grand. Could you repeat that? If you'll have me aboard. Trust me, I'm my INDEPENDENT. Apple Incorporated went public this morning. Chasing dreams since I was 14. Y'all can't stop me. We gotta make the small things unforgettable. Typeface isn't a pressing issue. Get out. He's trying to start a war with IBM. Steve's been doing the impossible ever since he was in a garage. I'm trying to build an Apple, and they're taking it away from me. If you keep heading down this path, I will not protect you. It's a blatant ripoff. I'm gonna sue you for every cent. You are your own worst enemy. The board is unanimous. Steve will no longer be involved in this company.
Bom, um mérito a gente tem que dar para o Ashton Kutcher. Ele ficou realmente a cara do Steve Jobs quando ele era mais jovem. Com certeza os geeks, os nerds e os Apple maníacos não vão se importar com as críticas e vão gostar bastante do filme. Jobs está em cartaz aqui em Bauru, no Bauru Shopping e no Alameda, somente em cópias legendadas. A classificação indicativa é 12 anos. E já que a gente está falando sobre cinebiografias de pessoas revolucionárias, até a quinta-feira que vem, o Alameda exibe todos os dias, de graça, o filme Coco Antes de Chanel. Para quem se interessa por moda, é uma chance de conhecer mais sobre a mulher que criou uma das grifes mais famosas do mundo e que mudou para sempre a cara da moda feminina. Quem encarna a estilista Coco Chanel é a atriz francesa Audrey Tautou, a eterna Amélie Poulain. Ela vive a personagem do período em que a Chanel trabalhava como cantora de cabaré e costureira, até ela revolucionar o jeito das mulheres se vestirem. Para quem não sabe, foi graças a Chanel que as mulheres passaram a usar calças e aposentaram os espartilhos e adereços exagerados do começo dos anos 20. Coco Antes de Chanel é exibido todos os dias no Alameda, das 7 às 7h20 da noite. Vale a pena aproveitar esse programinha de graça, viu? Legal, né? Hoje, por exemplo, ainda dá tempo, então corre! Obrigada pelas dicas, William. A gente espera na semana que vem. Estarei de volta, Larissa. Um ótimo final de semana para você. E para você de casa, ainda não vou te desejar um ótimo fim de semana, porque eu te encontro daqui a pouquinho no Artefato Mais. Então, até daqui a pouco. E antes de encerrarmos, uma notícia que acaba de chegar. A Secretaria Municipal de Saúde foi ocupada há pouco pelos manifestantes do grupo Bauru Acordou. Nós conseguimos falar com integrantes do grupo e eles protestam por melhorias na situação da saúde e da educação na cidade. O grupo também continua a reivindicar melhorias na qualidade do transporte coletivo. A ocupação começou por volta de 5 da tarde. Os funcionários da Secretaria de Saúde conseguiram deixar o prédio. A Polícia Militar está no local para garantir a segurança. O Nesp Notícias fica por aqui. Na sequência, então, tem Artefato Mais ao vivo. Bom fim de semana para você e um ótimo feriado. Tchau!